alegando ter assassinado até 80 mulheres. Gary Ridley, conhecido como o assassino de Green River, foi o assassino em série condenado mais mortal dos Estados Unidos quando, em 2003, ele se declarou culpado de 48 acusações de assassinato. Por mais de 20 anos, Gary Ridley estuprou e matou metodicamente muitas mulheres, muitas delas prostitutas ou fugitivas, jogando seus corpos em uma vasta área do condado de King para confundir as autoridades. Os investigadores acreditam que, durante sua onda de assassinatos, o aparentemente moderado Gary Ridley nunca falou com ninguém sobre seus crimes ou guardou troféus. Enquanto isso, ele manteve seu emprego de longa data como pintor de caminhões na fábrica Kenworth em Renton e se casou pela terceira vez. Em julho de 1982, crianças encontraram o corpo estrangulado de Wendy Caulfield, de 16 anos, flutuando no Green River, em Seattle. Nas semanas seguintes, mais 4 corpos foram descobertos dentro ou ao longo de suas margens, todos mulheres, todos estrangulados. Em 15 de agosto, mais 3 corpos foram encontrados e o detetive David Reichert foi uma das primeiras autoridades a chegar ao local. Mercy Chapman, de 31 anos, foi encontrada na água rasa ao lado do corpo nu de Cynthia Indes, de 17 anos, e próximo à vegetação rasteira estava o corpo de Opal Mills, de 16 anos, com uma calça azul amarrada no pescoço, seios expostos, hematomas aparentes em seus braços e pernas. Depois que o gabinete do xerife do condado de King criou a força-tarefa Green River para investigar os assassinatos, a contagem de corpos aumentou, à medida que mais vítimas foram descobertas ao longo do rio e na área ao redor do aeroporto internacional de Seattle-Tacoma. Nos 2 anos seguintes, o assassino de Green River agrediu sexualmente e assassinou mais de 40 outras mulheres. Cada vez que você encontrava um corpo, era como levar um taco de beisebol na cabeça, disse Reichert em uma entrevista. Na primavera de 1983, a prostituta Marie Malvar, de 18 anos, foi vista pela última vez por seu namorado, entrando em uma caminhonete com um homem de cabelos escuros de cerca de 30 a 40 anos. 4 dias depois, a polícia questionou Ridley em sua casa sobre conhecer Malvar, o que ele negou. Em novembro, a polícia falou mais uma vez com Ridley sobre os assassinatos, mas ele negou qualquer conhecimento das vítimas, e as autoridades não tinham evidências que o ligassem a qualquer um dos crimes. Em 2003, Ridley disse aos investigadores que ficou encostado em uma cerca durante seu interrogatório original de 1983, para esconder arranhões que Malvar havia deixado em seu braço enquanto tentava escapar. Ridley disse que então queimou os arranhões com ácido de bateria para disfarçá-los assim que os detetives foram embora. Em maio de 1984, já uma pessoa de interesse devido à sua conhecida associação com prostitutas da região, Ridley entrou em contato com a polícia com a suposta intenção de ajudar. Ele então passou em um teste de polígrafo no qual negou ter matado qualquer mulher. Em 1986, com poucas pistas confiáveis sobre o caso, as autoridades estavam desesperadas por qualquer informação para levar adiante a investigação. Depois de ler sobre o caso em andamento na imprensa, o assassino em série condenado Ted Bundy escreveu a Reichert oferecendo sua ajuda no caso. Reichert voou para a Flórida, onde Bundy estava no corredor da morte. Durante as discussões, Bundy informou às autoridades que o assassino podia estar revisitando os cadáveres de suas vítimas e realizando atos sexuais com eles, uma hipótese que Ridley confirmou mais tarde. Como Ridley foi a última pessoa supostamente vista com 2 das vítimas, a polícia acabou revistando sua casa e veículos em 1987 em conexão com os assassinatos. Foi nessa época que Ridley finalmente forneceu à polícia uma amostra de saliva que mais tarde o ligaria aos crimes. Mas devido ao teste de DNA insuficiente na época, Ridley permaneceu um homem livre por mais de uma década.
Em março de 2001, com novas técnicas de testes forenses à disposição, os investigadores reexaminaram as evidências dos anos em que o assassino esteve ativo. Foi um último esforço, disse Beverly Rimick, cientista forense do Laboratório Criminal da Patrulha do Estado de Washington, ao The New York Times. Não tínhamos muito com que trabalhar, mas repassamos muitas evidências. Lavamos todas as unhas para procurar por vestígios de evidências e esfregamos as ligaduras em busca de material celular. Com uma vítima, conseguimos encontrar alguns espermatozoides agarrados aos pelos pubianos. Novos perfis de DNA de 3 mulheres foram comparados com os de Headey, graças à amostra de saliva que ele forneceu em 1987. Foi uma correspondência em todos os 3 casos. Em 30 de novembro de 2001, a polícia anuncia a prisão do assassino de Green River quase 2 décadas após o primeiro assassinato. O xerife Reichert anunciou que Headey, com 52 anos na época, foi preso em conexão com 4 das primeiras vítimas do assassino de Green River: Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Indes e Carol Ann Christensen, cujo corpo foi recuperado em 1983. Em 5 de novembro de 2003, Headey se declarou culpado em uma troca que o pouparia da pena de morte. Em troca de sua confissão e informações sobre os detalhes dos assassinatos e a localização dos corpos, Headey entrou com uma confissão de culpa de 48 acusações de homicídio qualificado de 1º grau. Eu matei tantas mulheres que tenho dificuldade em mantê-las em ordem, disse Headey em um comunicado, admitindo que matou a maioria de suas vítimas em sua casa ou caminhonete antes de se desfazer dos corpos, acrescentado que na maioria dos casos ele nem sabia os nomes de suas vítimas. Na maioria das vezes, eu as matei na primeira vez que as conheci e não tenho uma boa memória para seus rostos. Explicando por que escolheu mulheres que pensava serem prostitutas, Headey disse que elas eram fáceis de pegar sem serem notadas. Eu sabia que elas não seriam relatadas como desaparecidas imediatamente ou talvez nunca fossem relatadas. Eu escolhi prostitutas porque pensei que poderia matar quantas delas eu quisesse sem ser pego. Em 18 de dezembro de 2003, Headey é condenado por seus crimes. Um juiz do Tribunal Superior de King County o condenou a 48 sentenças de prisão perpétua, a serem cumpridas consecutivamente, sem possibilidade de liberdade condicional.